45 anos da nossa banda de música. A banda de música do Pia Marta, como é mais conhecida, ou como é o título oficial, Banda Juvenil Dona Luísa Távora, do Centro Educacional da Juventude, Padre João Pia Marta. Esta banda de música é a continuação de um projeto que foi iniciado na década de 60, 1964, quando Padre Luiz Buffini, que havia chegado no fim dos anos 50, com Padre Lourenço, Padre Batista, Irmão Lino, Padre Félix, fundaram a Escola Profissional Padre João Pia Marta no bairro do Montese. Eu posso dizer que a minha vida começou aí, quando, numa manhã chuvosa, meu pai, me levando pelo braço, eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, 1963, me levou para conhecer o Padre Luiz. Ele estava tentando conseguir uma vaga no colégio que seria inaugurado logo em seguida. Quando finalmente eu fui ao primeiro dia de aula, entrei naquela sala novinha em folha, com cheiro de tinta que ainda hoje está no meu cérebro. Para mim foi um momento muito importante. Realmente tudo começou ali. Contratou um primeiro sargento do Exército, Antônio Stanislau de Oliveira. Então os instrumentos foram comprados e no dia 1º de julho de 1964 tinha sido fundado o embrião desta nossa banda, que está fazendo 45 anos. Ele batizou a banda com o nome de Paulo Sarazate. Em junho, se vocês conseguirem tocar um repertório, quando for no mês seguinte, em julho, nós vamos fazer um passeio no Rio de Janeiro. Aquela forma de falar que está gravada no coração da gente. E assim foi. Em julho, mais ou menos 30 meninos entraram no avião pela primeira vez na vida. E nesse Desafios e Recompensas, a recompensa foi conhecer o Rio de Janeiro indo de avião e do Rio de Janeiro a gente pegar um ônibus e ir a São Paulo. Os instrumentos ficavam com as caixas na frente da banda abertas e as pessoas iam, depositavam algum dinheirinho, uma moedinha e era o ingresso para assistir a banda tocar. Mas isso aí foi o início de uma trajetória de muitas viagens. A gente participou de um concurso aqui em Fortaleza para escolher a banda de música que iria representar o Ceará no Rio de Janeiro. Nós não ganhamos só esse, ganhamos todos os concursos que participamos, tanto com a banda do Pia Marta do Montese, quanto no futuro aqui com a banda do Pia Marta da Guanambi. Fomos ousados demais, porque escolhemos um repertório que era muito além da nossa capacidade de meninos iniciantes, e colocamos a protofonia do Guarani, que virou uma brincadeira entre nós, que o Padre Luiz dizia, ora, nós levamos um Guarani que virou um Guaraná. E daí, mesmo com essa música muito pesada que nós tocamos de forma sofrível, nós tiramos o 4º lugar. Nas outras 2 vezes a história foi diferente. Stanislau morreu muito prematuramente, que foi o nosso primeiro pai maestro. E quem o substituiu, passou por algumas mãos, passou pelas mãos de Cleóbulo Maia, que passou pouquíssimo tempo, ou talvez uns 10 dias, uma semana, e chegou João Inácio da Fonseca, que foi uma bênção. Ele conseguiu dar para nós o mesmo carinho que o Stanislau havia dado,
procurou nos preparar num repertório de marchas militares de nível, com as suas composições, seus dobrados, seus arranjos, e nos iniciou definitivamente na música erudita, com instrumentações que ele fazia de adaptações, muitas vezes de partitura de piano. No próximo concurso que nós fomos, depois de vencermos mais uma vez em Fortaleza, representamos o Ceará, tiramos primeiro lugar, empatado com Niterói, Colégio Salesiano Santa Rosa, que eram nossos amigos. E finalmente fomos pela terceira vez e de novo tiramos primeiro lugar, sendo bicampeões brasileiros, dessa vez com o Salesiano Santa Rosa ficando em segundo. Foi realmente uma jornada bonita, inesquecível, que marcou a minha infância. Finalmente chegou aquele momento em que o Padre Luiz saiu do Pia Marta do Montese. Aqui ele tentou fazer a mesma coisa. Ele tentou trazer o João Inácio. O João Inácio tinha ido para o SESI. Ele se dividia entre SESI e a banda de Maranguape. Se ele tinha SESI, como ele poderia vir fundar a banda do Pia Marta da Guanabi? Então ele disse para o Padre Luiz: ora, o senhor tem um menino que nas vezes que a gente se desincompatibilizava, que o Padre Luiz sempre foi brigão, o João Inácio disse: então por que não leva aquele menino, o Costa? Essas alturas eu tinha sido o último daquela primeira turma do Pia Marta do Montese a sair da banda. Tinham saído todos do meu tempo e eu tinha sido chamado, contratado para ser auxiliar de maestro lá. Aí o padre disse: mas será que ele consegue? E o João Inácio disse: bote ele lá que eu dou todo o apoio, dou todo o suporte. E assim ele fez. João Inácio escrevia os arranjos, aos sábados eu ia à casa dele, ele me ensinava o que deveria fazer, muitas vezes até no gesto, que ele tinha uma regência muito bonita, muito agradável. Aí ele disse: você faz assim, assim, assim que dá certo. E assim eu comecei a organizar o primeiro repertório da banda. Então eu segui o máximo que eu pude dos conselhos de João Inácio. E o Padre Luiz começou a fazer projetos mais complicados. Se lá nós fomos várias vezes ao Rio, São Paulo, saímos em excursões que saiu de Fortaleza e ia tocando Recife, Salvador, aqui o primeiro desafio dele foi: ora, já que ninguém acredita que a gente faça uma banda aqui, porque tem a outra lá no Montese, em 7 de setembro a banda tinha que desfilar. A banda desfilou, então nós iremos a uma excursão em Recife. Com o repertório todo que aprendeu ao longo desse período, nós vamos a Recife. E fomos a Recife. Foi uma viagem muito bonita e começou uma nova fase da banda. Agora o desafio era, depois de algumas viagens internas, a Brasília, fomos várias vezes, encerrar as atividades do Congresso Nacional, hastear aquela bandeira enorme que tem lá na esplanada dos ministérios. Então, numa dessas viagens, o Padre Luiz, depois do almoço, reuniu os meninos. Eu estou reunindo vocês para dizer que, a partir de hoje, a nossa banda tem nome, que era apenas a banda do Pia Marta. Agora vai ser Banda Juvenil Dona Luísa Távora, do Centro Educacional da Juventude Padre João Pia Marta. Lembre que a do Montese era Paulo Sarazate. Desafios maiores? Ora, viajamos pelo Brasil todo, ganhamos os concursos daqui. Vamos agora num sonho maior, vamos à Itália, porque o povo aqui do Brasil não sabe valorizar coisa boa. E assim surgiu o projeto Itália, uma viagem sonho. Eu sugeri que se aproveitasse um maestro que era muito bom, que foi o maestro Manuel Ferreira Lima. E eu pedi ao Padre Luiz que ele deixasse eu falar com o maestro Manuel Ferreira Lima para fazer alguns arranjos. Porque essa Itália Viagem Sonho tinha um repertório
que mostrava o Brasil do norte ao sul, do leste ao oeste, com músicas típicas de cada uma dessas regiões. E foi a primeira viagem onde nós fomos à Itália, muitos lugares bonitos da Itália, na província de Brescia. Fomos a Roma, estivemos com o Papa Paulo VI, em um ano, 77, em que eu tinha perdido a minha mãe em janeiro. Ficamos hospedados no Lago de Garda, que cada vez que eu ia ao Lago de Garda, eu sabia que tinha um pedacinho de mim, porque aquela água do lago tinha muitas das lágrimas que eu ia chorar nos momentos de solidão, lembrando da minha mãe. Viagem, sucesso total. Fomos a um concurso, o único concurso nacional que nós fomos, depois de vencermos aqui facílimo, como se fosse uma perseguição, 4º lugar. Mesma coisa que nós tiramos no primeiro concurso lá no Piamata do Montese. Nós fizemos várias fases do concurso. Na primeira fase em Belém do Pará, nós somos 1º lugar fácil, com média 9,9. Fomos ao Rio de Janeiro, mais uma vez 1º lugar, vencendo todas as bandas que estavam lá. E fomos à final, mas na final houve um contratempo. O repertório que foi colocado não foi feliz, não foi bem executado e nós ficamos em 4º lugar. A banda dentro da cidade de Fortaleza, em todo o estado do Ceará, cada vez mais se tornava conhecida e respeitada. Paralelamente a isto, a gente começou a perceber que educar somente para essa disciplina e na questão dos estudos. A importância que era levar os estudos a sério. E eu comecei a controlar os estudos deles. Então eu me tornei aquele cara que parecia um sargento, que cobrava tudo, porque foi assim que me ensinaram. Que eu tinha que prestar contas do que eu fazia. Então eles tinham que prestar contas a mim do que eles faziam. O boletim vinha primeiro para mim. A gente analisava aqui na sala de música, eu dava um tremendo do carão naqueles que não tinham se havido bem, eu cobrava deles, a nota não estava boa, eu li a nota aqui, que talvez dos modelos pedagógicos atuais que ninguém pode constranger o garoto. E o garoto acaba ficando completamente à vontade para fazer o que bem quer, sem nenhuma vontade de estudar, sem motivação, porque não tem cobrança. Então isso nunca funcionou aqui no Piamata. A gente cobrava mesmo. E eu fui um desses. Eu tinha passado por essa experiência no Montese com o Padre Luiz pessoalmente cuidando dessas coisas. Era um exemplo que eu tinha visto que tinha funcionado comigo. Não é que eu tinha visto que funcionou com fulano, cicrano ou beltrano, tinha funcionado comigo. O castigo que nenhum deles queria ter, ser suspenso da banda. Que pensar de ser expulso da banda? Significava dizer que se a banda fosse para algum passeio, ele não ia. E eles não queriam passar por isso. Foi uma arma forte que eu tive. Muitas vezes o Padre Luiz brigou comigo porque achava que eu exagerava. Nessa brincadeira, a banda foi tendo compromissos e mais compromissos e a gente foi descobrindo que a banda tinha outra função que a gente não tinha pensado. Era também preparar profissionalmente. Porque eles faziam concursos para o Exército, para a Aeronáutica, para a Polícia Militar e sempre passavam nos primeiros lugares. Então foi uma descoberta interessante que assustou, de certo modo, o Padre Luiz, porque ele queria a banda como um veículo de educação. E eu vi que a banda também era um veículo de profissionalização para salvar famílias. Aí as cobranças ficaram mais robustas. Ora, meninos, vamos fazer uma viagem aos Estados Unidos. E a banda foi para os Estados Unidos, $7.500 e 45 meninos para ir participar desse festival e de lá continuar a viagem por um mês. Coisa de louco. E a banda passou o mês inteiro deste festival. A banda foi muito elogiada.
foi a atração desse festival de Roanoke na Virgínia. E na continuação fomos a Nova York, fomos a Washington, fomos a muitas outras cidades, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Boston. Na ida chegamos e saímos de Miami. E lá em Roanoke, Providence, capital de Rhode Island, nós estávamos na cidade, estava havendo um grande festival internacional. Nesse festival internacional, eu fui procurar saber se era possível conseguir ingressos para os meninos assistirem este festival internacional, que foi uma semana inteira. Aí, qual não foi a minha surpresa de não ter conseguido falar com os responsáveis, mas na manhã seguinte, quando nós estávamos fazendo uma apresentação no colégio, fomos procurados por 2 homens muito bem vestidos e eles vieram perguntar quanto nós queríamos para participar do festival. E no dia seguinte nós estávamos participando do festival. Dos 15 minutos que, como o povo não deixou a gente sair, nós tocamos 1h30. Ao final do espetáculo, eu fui convidado com a Bárbara e o Manuel Ferreira, que nos acompanhou nessa viagem, para irmos jantar, porque tinha uma proposta para fazer para nós. E a proposta é que nós seríamos os convidados especiais para representar o Brasil e a América Latina no encerramento do festival, que era no fim de semana seguinte. Concluímos por representar a América Latina no Festival Internacional de International House of Rhode Island. Dessa primeira viagem de 77, seguiram-se mais 10. 10 viagens à Europa, em que a banda se apresentou em Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça e Alemanha. Também nessas viagens, em 77 nós estivemos com Paulo VI, em 87, 88 e 94 nós estivemos com um santo, João Paulo II. Foi uma experiência incrível para todos nós, porque João Paulo II era realmente uma figura ímpar. Queria saber de tudo, queria saber o que nós fazíamos, o projeto social que era desenvolvido com as crianças e menores adolescentes nessa faixa de cuidados especiais. Isso foi fantástico. E na banda passaram garotos que fizeram o nome da música e fazem o nome da música tanto no estado do Ceará quanto fora do Ceará. Eu entrei para a banda juvenil do Pia Marta, banda do Dona Luísa Távora, mais ou menos em 79 e 80, se eu não me engano. E foi uma mudança muito grande, porque eu morava em Maranguape e quando eu cheguei lá, a banda estava tocando. E aí eu falei pro Costa, ele teve um intervalo lá, eu falei que o padre tinha me mandado ir lá falar com ele. Naquele momento, o Costa, ele não teve muita conversa. Ele pegou e puxou um clarone que tinha dentro de um armário e falou: você quer tocar aqui? Então você vai tocar esse instrumento, que era um clarone em mi bemol, né? Mas eu não sabia, nunca tinha visto aquele instrumento e eu não sabia nem montar. E a vergonha que eu estava na frente de um monte de garotos que eu nunca tinha visto, né? Mas foi legal o que os colegas fizeram. Alguns se levantaram da bancada ali da clarinete, já vieram e me ajudaram a montar o clarone. Aquilo já me deu uma certa alegria, porque eu vi que tinha um apoio dos coleguinhas. E aí o Costa já me mandou sentar lá atrás, no lugar onde era o clarone, atrás dos saxofones. E Costa Holanda, uma escola, ele tocava todos os instrumentos. E às vezes quando o menino não estava conseguindo fazer a parte dele, ele ia lá, pegava o instrumento e tocava a música, pegava a trompa e tocava a parte dele. Então não tinha como a pessoa reclamar, né? Mas fazer música, quando a gente faz por amor, parece que o resultado é diferente. A banda do Pia Marta é um trabalho feito com um amor indescritível. Foi pelo padre Luiz Buffini, pelo Costa Holanda e o Rômulo, que está segurando o trabalho agora. Então isso é um trabalho que não tem preço, porque o efeito que tem feito na vida de centenas de crianças é maravilhoso. O Costa Holanda foi basicamente o meu mentor na área de como ser um maestro e como ser um professor para uma turma bastante grande e bastante diversificada.
porque lá no Pia Mata tem gente de todos os locais de Fortaleza, né? Tem gente que vem das favelas, tem gente que vem das classes mais classe média alta, Então, onde eu dou aula hoje em dia é como se fosse uma reflexão do Pia Mata, mas nos Estados Unidos, né? Tem gente muito rica, tem gente muito pobre que não tem como nem alugar um instrumento e a escola tem que dar. Então, isso me preparou bastante para a minha vida profissional. Talvez se eu não tivesse vivido essa realidade do Pia Mata, eu ia estar sem chão, não saberia o que fazer, não saberia como lidar com certas situações. Isso aí, quer queira, quer não, foi o que entrou na minha cabeça de como a filosofia do Pia Mata é a filosofia que eu sigo, filosofia de ensino, como lidar com os alunos dentro e fora de aula. Isso aí eu aprendi no Pia Mata, né? Tem dentro da sala de aula, eu sou o professor, do lado de fora da aula eu sou o seu amigo, o tratamento é diferente, né? Eu tive a oportunidade de viajar no segundo ano, eu entrei em 92 e em 94 eu já estava viajando, muito verde, mas o naipe de flautas era muito verde, tinha trocado todos, né? Então era eu, o Ricardo Duarte, que eu não sei por onde é que anda o Ricardo, mas o Ricardo, excelente flautista, era o solista, e o Zé Rony. E aí éramos nós três, na primeira viagem dos três, em 94. Eu me lembro que existia o solo de vassourinha, que a gente combinava o seguinte, como a gente tocava muito, passava 40 dias e todo dia tinha 2 apresentações, 1, 2, até 3 apresentações no dia, a gente combinava de cada dia um tocar e era sorteio. Então, cada dia a gente revezava quem fazia o solo. Isso, querendo ou não, é um aprendizado pra caramba, aprendizado não só musical, mas aprendizado também de parceria com os meninos, né? Quem poderia esquecer de Carlinhos Ferreira Lima? O menino que chegou garoto, trazido pelo pai, Manel Ferreira, porque tinha preguiça de estudar. Não queria tocar. E Manel Ferreira ficava desesperado porque o menino era talentoso. Chegou na banda e, depois de poucos meses, talvez levado pelo repertório, que sempre foi um pouco profissional, o pouco ou muito profissional, e o Carlinhos Ferreira Lima, como muitos outros garotos, foram envolvidos por esse repertório, que músico quer tocar coisas de valor, coisas que levam ao estudo. E Carlinhos Ferreira Lima foi um desses, que foi um destaque, que deixou inclusive arranjos, composições dele aqui na banda, como divertimento em dó maior para clarinete e banda de música. Sem falar em Alisson, sem falar em Hugo de Leon, sem falar em tantos outros que hoje em dia estão em Portugal, que estão nos Estados Unidos, que estão na Itália, na Suíça. Agora mesmo foi um dos nossos meninos, o Cássio, que passou num concurso e foi estudar na Suíça, estudando com clarinete, que foi o mesmo que trabalhou com o Alisson, que é um clarinetista da Ópera de Paris. Que instituição aqui no Ceará proporcionou a crianças simples, crianças da periferia, crianças que não tinham dinheiro para a passagem do ônibus, que não tinham dinheiro para comer, que não tinham dinheiro para o material escolar, e essa instituição promoveu tanta gente assim. Eu posso dizer que eu estou aqui dando essa entrevista porque um dia eu fui do Pia Mata. E é por isso que, tendo passado 40 anos dentro do Pia Mata, dando a minha pequeniníssima contribuição, porque o esteio de tudo isso foi um sacerdote visionário que faz muita falta e que deixa uma lacuna imensa na cultura, nas artes, nos esportes, em todas as áreas da sociedade cearense, que foi Padre Luiz Zé Buffini. Faz muita falta. Infelizmente as pessoas envelhecem e morrem. E ele faz falta. Porque tudo isso que ele fez com todos esses meninos, todas essas crianças, eu fui um dos que vivenciou de dentro. De quando garoto, quando me deram um clarinete e fizeram acreditar que era possível tocar clarinete, e que um dia ele disse que tinha desgosto de me ver tocando nas festas, mas a maior honra que poderia ter é me ver nos palcos. E eu
regi 350 concertos na Europa. Europa e Estados Unidos. Um menino tão pobre como qualquer um deles, com as mesmas necessidades de qualquer um deles. É por isso que a gente não deixa de ser Bia Martins. A gente sai para cumprir outras missões e para dar oportunidade a outros talentos. Porque se João Inácio não tivesse saído, eu não teria entrado. Se eu não tivesse saído, o Rômulo não teria entrado. E o Rômulo, hoje em dia, não é absolutamente, como tantas vezes eu disse a ele, aquele menino que se julgava um maestro auxiliar. O Rômulo é um maestro. É uma pessoa que hoje em dia a cidade inteira o respeita. E ele está com a responsabilidade enorme de ser o maestro daquilo que é o coração de todos nós, que é a banda do Pia Marta. A gente só tem que agradecer a Deus, ao Padre Luiz e ao Pia Marta por tudo isso, todo esse bem que nós recebemos.